Olá, boa noite a todos. Estamos ao vivo, mais uma vez, ajustando aqui. Depois de bastante tempo, depois que no ano passado nós tivemos a retomada do kartismo, né? A pandemia deu uma folga, a gente acabou com mais atividades paralelas, parando um pouco com as lives. E já vou atropelar um pouquinho a explicação aqui. Vamos ver. Onde é que tá o Binho? Aí. E aí, Binho, boa noite. Fala, Arnaldo, tudo bem? Tudo certo? O pessoal ouve Tudo. bem aí? Você me ouve? Eu te ouço Eu, bem. eu ouvo. Eu ouvo? Então tá bom, ótimo. Escuto bem, o pessoal aí já está ligado. Eu estava iniciando, explicando que nós tínhamos parado com as lives, né? Depois Aham. que o cartismo foi retomado, com a pandemia, com a folga que a pandemia deu. Agora a gente, infelizmente, está nessa situação mais uma vez. E a live é uma ferramenta interessante para a gente poder ter alguma atividade nesse momento, nesse mês de março, aí, que a gente está com tudo parado, deve continuar abril. E nada melhor que retomar nossas lives com o Binho Carcassi, que é o presidente da CNK, da Comissão Nacional de Kart, o novo presidente da Comissão Nacional de Kart, essa gestão do Giovanni Guerra, o novo presidente da CBA. Então, o Binho, que nós já fizemos uma live para falar de outros assuntos na outra vez, e eu sempre pergunto para o Binho se ele mesmo lembra qual é o nome dele, né? Porque Binho, todo mundo sabe quem é Binho. Tu lembra do teu nome ainda? Você sabe, Arnaldo, que agora eu fui obrigado a lembrar, porque lá na CBA as coisas são mais formais, né? Então eu tive que assinar até como Rubens lá, não teve jeito. Caramba, então é Rubens. Para quem não sabe, Binho Carcassi chama-se Rubens. Na verdade, quem foi nomeado presidente do CNK foi o Rubens Carcassi. Ah, sim. Entendi. Bom, então vamos lá. O Binho é um cara com uma bagagem enorme no kartismo brasileiro, mais notadamente aí por 20 anos conduziu com muito sucesso, por sinal, a seletiva Petrobras. E, como a gente já falou, ele é o presidente da Comissão Nacional de Kart a partir de 2 meses atrás, mais ou menos, nessa gestão do novo presidente Giovanni Guerra. E eu queria começar, nós vamos ter muita pergunta aqui do público, tá? Eu queria começar perguntando como surgiu esse convite, né, para presidir a Comissão Nacional de Kart. Bom, Arnaldo, acho que antes de como surgiu, eu tenho amizade com o Giovanni desde de 1999, quando começou a seletiva, já logo no primeiro ano, ele me procurou, sem a gente se conhecer, não sei como é que ele chegou em mim, e porque ele me disse que tinha um cartódromo lá em Imperatriz, que ele gostaria de fazer uma etapa da seletiva. E aí eu fui lá conhecer o trabalho dele, ele era naquela época a liga do Nelson Piquet, e eu falei para ele que eu poderia fazer desde que ele fosse federação. Ali ele virou em 2000 ele virou federação, deixou a liga e virou federação. Eu ajudei ele a fazer esse processo na época com a federação de Pernambuco, que era o Cleiton Pinteiro. E aí, de lá para cá, a gente sempre fez uma etapa da seletiva todos os anos no Maranhão. No começo era sempre Imperatriz, depois a gente começou a alternar um ano Imperatriz, um ano São Luís. Então ficou uma relação aí de 20 anos de muita confiança. E quando ele pensou na possibilidade de assumir, de concorrer à presidência da CBA, ele me perguntou se eu toparia assumir o CNK. E eu falei para ele, olha, eu não sou político, então você vai lá, concorra à presidência e depois do resultado você for o presidente, me procura, a gente vai conversar sobre isso de novo. E foi o que eu fiz. Então, como eu confio muito nele, acredito muito na boa vontade, na garra que ele tem de fazer as coisas acontecerem, então acabei
assumindo isso daí em função dessa confiança. Falando logo no início que já fazem 2 meses, foi aí pelo dia... Mas fazem 2 7 de meses. janeiro. Fazem 2 meses que tu assumiu a presidência da CNK. Que balanço já é possível fazer nesse pouco tempo de presidente da CNK? Não dá para fazer um balanço muito grande ainda, Erno, porque é muito pouco tempo, né? Além de ser muito pouco tempo, muita novidade para mim. Eu tenho que aprender muita coisa e é o que eu estou tentando fazer o mais rápido que eu posso. Porque não é que a gente pegou uma coisa para fazer a partir do zero. Já tem muita coisa acontecendo, inclusive coisas boas que foram feitas no passado e que continuam andando. Então, não deu para fazer. Tanto é que a gente fez algumas pequenas mudanças no RNK, mas são pequenas justamente por isso, porque não deu tempo de a gente olhar tanta coisa a fundo, a ponto de sair mexendo e sair mudando, correndo risco de estragar alguma coisa boa. Então, ainda é um pouco cedo para a gente fazer esse balanço. Certo. Qual seria, já que ainda não deu para se aprofundar tanto assim, né? Qual seria o teu maior desafio nessa gestão, nesse momento? E isso também já é uma pergunta do Influência Motorsport, que eu recebi aí durante o dia. Eno, o objetivo é trazer praticante para o kartismo. Esse é o objetivo. E aí, no meio do caminho, a gente tem um monte de desafio. Acho que importante desafio para o Brasil é fazer um kart que permita mais praticantes, passando pela questão financeira. A gente tem que entender que é um país que sofre mais com a economia e que a gente vai ter que buscar caminhos para isso acontecer. Uma outra coisa, um desafio grande também é tornar o kart um pouco mais... melhorar um pouco a divulgação dele. Eu acho que ele é um pouco pobre nesse sentido. Está totalmente relacionado a conseguir mais praticantes, esse lado, mas acho que também é um dos grandes desafios nossos. Certo. A Comissão Nacional de Kart, a CNK, como diz o nome, é uma comissão, né? Quem, além de ti, presidente, forma essa comissão atualmente? O Rodrigo Piquet, o Ricardo Molina, o Nil, que é um chefe de equipe de Goiânia. Eu, infelizmente, não vou lembrar o sobrenome dele, mas todo mundo conhece ele por Nil. E o Marcelo Mota, que é um promotor de eventos do Maranhão. São esses 5 que compõem o que eu chamo de conselho. Essa é a comissão. Dentro da comissão, eu também montei uma equipe de trabalho. Essa equipe de trabalho tem a Jéssica Nakagami, que por anos trabalhou na Granja Viana. Nos últimos anos, ela fez algumas coisas para a própria CBA, na equipe do Pedro Sereno. E o Ricardo Molina repete. Ele também está no nosso conselho, na nossa comissão e também na equipe de trabalho. Certo. Falando em pista, quando a gente tiver a pista aberta, quando a gente tiver evento Copa Brasil, Campeonato Brasileiro, quem serão as pessoas que vão compor o quadro de comissários esportivos e técnicos e direção de prova? Serão as mesmas pessoas? Chegarão pessoas novas? A maioria das pessoas serão as que já estão. Porque 2 motivos. Primeiro, eu conheço grande parte deles e confio no trabalho. E isso é o primeiro ponto. E segundo, que a CBA está começando um processo liderado é uma iniciativa do Giovanni, liderado pelo Tambucci, que é o presidente da Comissão Nacional de Velocidade. E ele está liderando um processo de treinamento de comissários. Isso é uma coisa muito importante. A gente vai conseguir, ao longo dos próximos meses ou anos, formar novos comissários. Isso aí tem uma importância, porque à medida que... Aí não estou falando só de kart, isso vale para a CBA como um todo, né? Até porque muitos dos comissários se misturam. Eles trabalham no carro, mas trabalham no kart também, diretor de prova também. E
porque quando os eventos andarem de lugar, então, vou fazer uma etapa lá no Paraná, eu posso contar com comissários de lá, eu não preciso ficar gerando custo de trazer um comissário ou um diretor de prova e tal. Então, bom, só respondendo a tua pergunta, inicialmente, grande parte dos que já estavam trabalhando vão continuar trabalhando. Perfeito. Um dos assuntos que tem se falado em grupos e tal é que o piloto da cadete, ao ser promovido, já iria direto para júnior, uma vez que teria, se fala em júnior menor e júnior ser uma categoria só. Mas, ao mesmo tempo, o RNK, o novo RNK, prevê a categoria cadete, a júnior menor e a júnior. O que é a verdade nisso? Quando eu assumi, logo nos primeiros dias, eu fui bombardeado, no bom sentido, por essa questão. Muito pedido para que a júnior menor e a júnior juntasse. E eu fui atrás de informação, era uma vontade também do Giovanni, não exatamente o fato de juntar a júnior menor com a júnior, mas sim de seguir o que a gente puder seguir da FIA. E aí eu fui atrás de entender exatamente o que estavam pedindo, o que estavam pleiteando. E aí eu percebi que as nossas divisões de categorias, independente do nome, elas não coincidem com as categorias da Europa. E eu concordo mais, pessoalmente, com o que é feito na Europa. Só que a nossa júnior na Europa, praticamente ela já é graduado. Então, juntar a júnior menor com a júnior não fazia muito sentido. O cara sai da cadete e entra na júnior menor com 11 para 12 anos. O piloto sai da júnior para ir para graduado praticamente com 15. Então, for um garoto de 11 com um de 15, não era uma coisa bacana para a gente fazer de imediato. Eu falei, então vamos parar, vamos estudar um pouco. Eu consultei o CTDN, eles também me orientaram nesse sentido, até porque o ano já tinha começado, as filiações já estavam acontecendo, muitos pilotos já tinham feito as suas filiações em determinadas categorias. Então a gente falou, vamos estudar melhor essa questão durante esse ano e, se for o caso, implantar em 2022. Eu não sei como vai ser exatamente, mas eu gosto da ideia de ter apenas uma júnior e depois da júnior a graduado, como é exatamente na Europa. Entendido. Uma pergunta aqui que veio do Joel Nunes, ele é de Minas Gerais, e ele pergunta por que o brasileiro 2021, que seria no RBC, e agora será em Penha, no cartório no Beto Carreiro, por que saiu do RBC? Essa é uma questão que eu não vou conseguir responder, porque ficou na mão do Giovanni essa questão. Quando ele me passou, tem uma questão jurídica envolvida, e então primeiro que eu não sei, e mesmo que eu soubesse, eu não deveria falar, porque justamente tem uma questão jurídica, eu não ia ter argumento legal para defender ou para não defender. Então, eu vou me abster de responder essa questão. O que me passaram foi, não faremos o brasileiro em Minas. Aonde você faria? E eu, partindo desse ponto, sugeri que fosse feito em Santa Catarina. Foi uma determinação superior, então. Exatamente. Tá. Outra pergunta também a respeito de brasileiro e Copa Brasil. Se já tem a definição de que a transmissão será feita, será mantida no Sport TV. Ou se tem espaço para a chegada de uma nova emissora. Isso aí está tudo em estudo, mas até onde eu conheço... bom, Copa do Brasil não tinha, né? Sport TV já e não vai ter, mas a gente está tentando alguma coisa de transmissão. Para o brasileiro, o contrato, até onde eu sei, com o Sport TV e com a própria Master, se eu não me engano, ele está válido para esse ano. Então, continua como está. Uma pergunta assim mais abrangente, que talvez a resposta seja mais demorada. Quais as mudanças mais importantes que a gente pode elencar aí que foram feitas no RNK? Foram feitas diversas.
às vezes só uma vírgula saiu dali, mas às vezes teve alguma situação que mudou alguma categoria, alguma parte técnica. O que tu poderia destacar como mais importante? Algumas mais importantes. Bom, eu vou ajudar, mas uma coisa importante que eu gostaria, até orientei a Fernanda Gonçalves, tua colega jornalista, assessora de imprensa do CNK, é que vieram muitas perguntas assim para a gente, por e-mail, por Instagram, pelas redes sociais, de um modo geral e tal. E o que a gente tem orientado, que é uma coisa que eu procuro fazer pessoalmente na pista, independente de eu estar na CBA ou não, é que as pessoas leiam os regulamentos. Leiam os regulamentos. Sabe por quê? Porque eu posso me enganar. Agora eu vou falar para você um monte de coisa. Eu posso até falar errado, porque são tantas coisas que eventualmente eu vou confundir. Então eu vou falar para você, a KZ virou FIA. De repente, na hora de eu te falar, eu falo que o que virou FIA foi a F4. Pô, é uma confusão, um descuido, mas que pode gerar uma bagunça enorme. Então, leiam os regulamentos, isso é muito importante. Mas, tentando lembrar e respondendo, de importante mesmo a gente... a KZ virou regulamento totalmente FIA. As duas OK também são FIA e não usam mais motor sorteado, será com motor próprio, aproveitando um pouco o gancho do Mundial esse ano em Birigui. A liberação do chassis importado, SIC FIA, com autorização para venda aqui pela CBA para Júnior menor. Júnior menor. Isso. Permissão de retrabalho no cilindro dos motores 2 tempos nas janelas. É uma coisa bem técnica, não me deixa aprofundar porque eu vou falar besteira. E acho que é isso, não lembro de mais alguma coisa. Eu estou revendo a matéria aqui, eu estou sendo mais esperto aqui. Mas esperto não, né? Que eu estou com a matéria aberta aqui. Obrigado. Vou te ajudar, então, com mais um detalhe, que é a criação da F4 Júnior também, né? Ou a homologação da F4 Júnior, não a criação, mas a homologação no RNK da F4 Júnior, que era uma reivindicação de muitos pilotos, né? A gente fez a F4 Júnior, era uma reivindicação e era uma coisa natural que acontecesse, porque imagina, para aqueles que têm orçamento mais reduzido ou simplesmente preferem correr de motor 4 tempos, eles poderiam começar na mirim e passar para cadete, aí tinha um buraco, depois eles poderiam voltar para graduado e correr de sênior. Então precisava preencher esse espaço. A gente ainda não divulgou, vamos fazer isso no regulamento particular da Copa do Brasil, a faixa etária que vai poder correr nessa categoria. O regulamento logo nos próximos dias vai ser divulgado e aí a gente vai poder dizer. Tem a questão do peso do kart, então a gente está estudando direitinho para ser uma coisa segura para os pilotos. Legal. Bom, uma outra mudança que gerou, inclusive, pergunta de 2 pilotos aqui. Uma do Digão Soares, Rodrigo Soares, e do Renan Gofredo, que também é chefe de equipe. É o fato de terem sido juntadas as categorias novatos e sênior B. O Renan pergunta se isso realmente vai dar certo. E o Digão vai um pouco mais adiante. Ele diz que de todas as alterações, esta foi a única que não agradou a ele, mesmo ele não sendo sênior B e não sendo novato. Ele é um sênior A. E porque ele entende o seguinte: a diferença de idade, se isso fosse levado em consideração, não teria por que separar sênior A da graduados, por exemplo. E a diferença de equipamento, peso diferente e tal. Então, fica a pergunta, isso é uma coisa que poderá mudar face a esses argumentos, essas reclamações, entre aspas, vamos dizer assim, ou já é... Claro, está no RNK, né? Mas talvez possa mudar ainda. Eu vou fazer um preâmbulo antes dessa resposta aí. Eu montei uma comissão para eu poder ouvir quem tem experiência. E orientei esses meus colegas da comissão para que eles também ouvissem. E o Rodrigo Piquet, por exemplo, está fácil, ele faz parte de uma comissão de pilotos. Então, as opiniões vêm ali. Então, o que eu quero dizer a gente está sempre aberto a ouvir, a experimentar e, se for o caso, mudar.
A gente não precisa insistir numa coisa que não está funcionando. Ninguém é Claro. orgulhoso aqui. O que a gente precisa fazer é o que funciona para o kart. Essa questão da junção da Novatus com a Senior B foi bastante discutida e a gente fez uma pesquisa que nos últimos campeonatos essas categorias elas não tiveram um grande grid. Então, antes de juntar definitivamente o que parece ser uma coisa que não está agradando, e pelo jeito não está mesmo, a gente juntou o grid, mas não juntou a pontuação. Elas vão pontuar separado ainda. Num primeiro momento, a gente põe o grid junto e vê como eles se comportam. Porque uma das coisas consideradas é que, dentro de uma categoria, o que se espera colocar junto são experiências e performance parecidas, né? Uhum. E me parece que a Senior B e a Novatus, elas têm experiência, o piloto tem as experiências parecidas, né? Então, essa é a ideia. Então, possivelmente, eles terão performances parecidas. Então, diferente de Senior A e graduados, eles não têm as mesmas performances. Eles podem ter até a mesma experiência, mas eles não têm a mesma performance, porque um treina muito, o outro treina pouco. Um é empresário, não tem tempo para treinar, o outro é praticamente um profissional do kart, todo final de semana está na pista. Então, vamos fazer uma experiência dessa junção de grid dentro da Copa do Brasil e avaliar. Se a gente achar que tem que separar, porque não funcionou, vamos separar. Independente disso, elas correram juntos, cada um ganhou seu troféu, cada um conseguiu o seu título e sem prejuízo para ninguém. Eu sugiro até, certamente vai ter o Open da Copa Brasil. Poderia fazer. O Open serve como experiência para todos. Para as equipes, para os pilotos, para os organizadores, para o clube organizador, para a federação, para a CBA. Quem sabe faz o Open os dois juntos e tira daí a lição de que vai dar certo ou não vai dar certo. E aí chega Perfeito. na Copa Brasil já separado, provavelmente, ou eventualmente. É uma ótima sugestão, desde que os grids, especialmente da Senior B, ele esteja representativo no Open, porque muitas vezes não está, né? As categorias menores é que acabam enchendo mais os grids no Open, né? Mas muito válida a tua sugestão. Vou prestar atenção, sim, tentar experimentar lá, e se for o caso e tiver que mudar, a gente muda, sem problema. Certo. Tem uma pergunta do Márcio Eduardo, que é lá de Londrina, que vai receber a Copa Brasil, mas ele pergunta de um modo geral também Copa Brasil, mas qual será o formato do brasileiro, Copa Brasil e Sul Brasileiro em relação aos pneus? Essa pergunta não se aprofundou muito, mas eu acredito que seja na linha de quantidade, provavelmente. Provavelmente mas a gente ainda está discutindo isso. Eu tive até uma reunião hoje por telefone com o Marcelo Ventre e lógico que antes envolve o interesse dos pilotos, porque é um custo alto de pneus para a participação de qualquer um num campeonato. Mas do outro lado, a gente também não pode comprometer um orçamento que será alto de qualquer jeito para disputar um campeonato, mas por causa de querer economizar um jogo de pneu ou meio, comprometer tudo isso, uma participação. Então, tudo isso a gente ainda está discutindo. Para você ter uma ideia, o regulamento da Copa do Brasil está pronto. Falei com o Molina há uma hora atrás e está pronto, com exceção deste item. É o último que está faltando para a gente definir as quantidades. Eu acho que a pergunta do Márcio Eduardo passa também pelo formato de utilização dos pneus, que no último brasileiro deu uma certa confusão, se não me engano, não me lembro agora qual a categoria, mas que deixou em aberto. Eu não me lembro exatamente o que foi, mas seria sobre guardar pneu para a final ou não guardar pneu para a final, se tem que usar, se eram 2 jogos para as 4 corridas, se podia usar a qualquer momento, uma coisa assim. Isso aí também está sendo discutido. A minha opinião pessoal é que todo mundo largue com pneu zero na bateria final. E que não tem aliás, que tem a separação de o que é pneu de treino, o que é pneu de corrida, porque senão aqueles que vão antes treinar na pista, eles têm vantagem para economizar pneu no treino durante a semana do campeonato e guardar pneu para as corridas de fato. Então, e como o ideal é que não se gaste tanto dinheiro para ir treinar nas pistas, corram os seus regionais e depois no brasileiro todo mundo se junta, eu acho que é nessa linha que a gente vai seguir.
O Bruno Monte, que é lá do Recife, ele, aproveitando o gancho sobre custos e também sobre custo de pneu, ele pergunta sobre custos de pneu e aluguel de motores são hoje são os maiores custos para os pilotos. E isso inviabiliza a participação de vários pilotos. Existe algum plano, uma ideia de, sei lá, equalizar isso de uma outra forma para que diminua custos para os pilotos e tal, para que se possa ter a participação desses que não conseguem em função disso? Tem alguns planos, eu não vou adiantar nada ainda, porque a gente tem por enquanto ideias, mas a gente precisa ver as coisas acontecerem na prática, visto por um outro ângulo, né? Eu tive em todos os últimos campeonatos brasileiros, mas sempre de um lado da grade, quando agora eu vou estar do outro, e eu sei que é diferente. Mas, por exemplo, essa medida que a gente fez de retrabalhar o motor tem o intuito de também baixar custo, porque do jeito que era, existia preparador comprando uma infinidade de motores, ou de cilindros, pelo menos, para poder achar aquele que tinha melhor performance. Podendo trabalhar neles, provavelmente o custo será mais baixo. Ele não precisa mais sair comprando o cilindro. É possível que o custo de aluguel de motor caia aqui. Essa é uma das nossas vontades, ou é nosso objetivo. E agora o resto a gente vai ter que estudar e ver como é que a gente pode fazer. A questão dos pneus, concordo, é um custo alto. A gente tem que trabalhar para fazer com que eles possam usar a quantidade mínima de pneus, mas que permita performance e aprendizado, e ao mesmo tempo cobrar dos fabricantes, ou do fabricante, se for o caso só a MG, que ela tenha os pneus, como acredito que tenha, como eles são homologados. Então, eu não vou saber de cabeça, mas eles são homologados para percorrerem 250 quilômetros, ou alguma coisa assim. E eles têm que percorrer esses 250 quilômetros, porque isso aí vai dar tranquilidade para os pilotos, né? Certo. Uma outra pergunta agora de categoria, de idade, de cédula desportiva. O Luiz Augusto Corrêa, ele é o piloto que está entrando na faixa de... Ele é Super Sênior, está chegando na Super Sênior Master. Segundo o RNK, a Super Sênior, o piloto Super Sênior, para ir para a Master, ele terá que ter nascido antes de 1966. No caso dele, quem faz 55 anos em 2021, que seria a idade chave para passar, antes do brasileiro, ele poderá correr na categoria que ele deseja realmente, ou seja, a data do aniversário influi numa troca de categoria, ou vai ter que usar a cédula desportiva que ele fez no início do ano? Porque, na verdade, não existe carteira de Super Sênior e nem de Super Sênior Master, né? Existe carteira de Sênior A e Sênior B, né? Então, a idade dentro do ano pode mexer isso. Ele pode correr até determinado tempo na Super Sênior e depois do aniversário passar para Master. Eu vou ter que procurar isso aí no RNK para poder responder. Uma coisa é certa, você não pode mudar a sua filiação durante o ano. Então, se você cédula, né? você não pode mudar a sua cédula. Então, você fez carteirinha de júnior menor, quando você poderia estar na júnior menor ou júnior, você vai ter que ir até o final do ano com ela, o que eu acho justo. Do outro lado, até onde eu sei, posso estar falando posso estar me enganando, você pode, nas categorias sênior, escolher correr na categoria de baixo. Então, você pode correr se você tem idade, como o Nicastro, por exemplo, se ele quer correr de graduado, ele pode, mesmo tendo idade de sênior A. Sim, né? de cima para baixo pode. Então, agora, esse caso me parece ser o contrário, ele quer correr na de cima. Então, eu não sei, precisaria consultar o RNK e ver. Eu confesso que eu teria também que ver aqui, mas como é uma categoria onde, que nem a gente falou, a cédula desportiva define júnior ou júnior menor, é uma coisa. Ele, no início do ano, entra como júnior menor, ele não poderá ser júnior até que vire o ano, mesmo que tenha a idade. Agora, no caso de uma categoria em que a cédula desportiva não é Super Sênior ou Super Sênior Master,
acredito que possa até ter essa chance de trocar de categoria, de fazer, por exemplo, uma Copa Brasil em julho na Super Sênior e fazer o brasileiro em dezembro na Super Sênior Master, porque ele fez aniversário em agosto ou setembro. Se o Molina estiver assistindo, é capaz de ele conseguir responder de imediato aí. Senão a gente vai procurar essa resposta e passo para você. Isso, aí a gente passa direto para ele. Outra pergunta. Chegar em mais uma aqui. É uma pergunta que, por um pensamento bem maior e um trabalho bem mais amplo. Mas a pergunta do Y, existe a possibilidade do Campeonato Brasileiro um dia ter isenção nas inscrições? Claro, é um sonho de todo promotor também de eventos poder chamar inscrição zero, né? Mas no Campeonato Brasileiro isso é uma utopia, é um projeto eventualmente que possa acontecer ou esteja acontecendo? Não, utopia não é, claro que não. Acho que é um trabalho. Eu sou muito ligado no marketing, né? Na seletiva a gente conseguiu que os pilotos participassem de uma final. Tá bom, estamos falando de 12 só, mas eles participavam de uma final sem pagar inscrição, sem pagar por equipamento, sem pagar por nada, absolutamente nada. E acho que é o meu trabalho, eu tenho que ir atrás de conseguir isso. Não sei se eu vou conseguir, mas eu não acho que se eu achasse que era impossível, eu não estava nem sentado lá na mesa com o Giovanni. A gente tem que achar que dá e vamos correr atrás disso, né? Certo. Aproveitando a pergunta aqui do Evaldo Luz, nosso bom amigo baiano, que está lá no Nordeste, ele pergunta sobre a confirmação de que vai acontecer a Copa do Nordeste e qual a previsão de divulgação do regulamento, já que a primeira etapa está programada para maio e a gente ainda não sabe se vai acontecer, né? Pelo menos em maio. Tomara que a pandemia permita, tomara que a pandemia melhore, diminua os números todos, que está um absurdo, independente de kart, corrida de kart ou sem corrida de kart, o que a gente está vivendo é um absurdo. Mas, de qualquer forma, o campeonato deve acontecer. A gente tem na CBA um grande parceiro local, que é o Juca, de Fortaleza. Ele que conseguiu juntar todas as federações e ele já fez o regulamento, me mandou, já devolvi para ele, está pronto. Ele deve estar divulgando nos próximos dias. Então, vai acontecer sim, só se a pandemia não deixar. Certo. Uma pergunta um pouco, sempre mudando o rumo aqui. O Adriano Marcandali pergunta quais os planos de evolução dos motores 2 tempos no Brasil. Se existe algum plano para médio prazo, longo prazo? Tem. Bom, a primeira coisa é que a gente vai dar força para que aconteça a OK. É um custo alto, mas de participação, de compra dos motores e tal, mas a manutenção também não é um absurdo, então, quer dizer, tem alguma recompensa nesse sentido e ao mesmo tempo a gente entende que é importante a gente estar alinhado com o que se faz na Europa, mesmo que seja por 2 ou 3 categorias, aí no caso OK, OK Júnior e KZ. Mas a gente também tem um kart praticado por um grupo de pilotos que não tem essa pretensão de ir para fora ou faz aquilo como um hobby e tal. Para esses caras, no motor 2 tempos, a gente está em conversa com a Yami, com o Marcelo Ventre, e estamos em conversa com a Vortex através do André Nicásio e do Pedro Serrano. Eles têm, eu não quero falar porque cada um está pensando no seu negócio e eu não quero interferir nesse sentido, mas a gente tem muito boas conversas para as coisas acontecerem aqui. Não vai ser nada para esse ano, a nível CBA, mas é possível que ainda esse ano eles dois tenham coisas novas para apresentar para o mercado. A gente já conversou e são coisas bem interessantes.
Certo. Tem uma pergunta do Ciro sobre o Sul Brasileiro de kart no Raceland 2021, que era para... há poucos dias atrás, nós deveríamos ter tido o Open do Sul Brasileiro ou Sul-Americano? Como? Sul Brasileiro ou Sul-Americano? Sul Brasileiro. Sul Brasileiro no Raceland. O Sul-Americano, esse ano, aparentemente está cancelado, né? Não tem previsão de realização, né? Por enquanto, não. A gente ainda está tentando fazer alguma coisa, mas com o OK, e a chance é pequena, mas ainda não está descartado totalmente. A pergunta é sobre o Sul Brasileiro, né? Porque o Sul Brasileiro estava marcado para os próximos dias, para abril. Teria que ver aqui o calendário. Agora, o fim de semana passado, se não me engano, teria que ter acontecido o Open lá no Raceland, mas, né, falamos agora, tudo parado. E a pergunta é se vai rolar o Sul Brasileiro. Eu acho que a resposta é a mesma para todos os eventos, né? A gente tem que aguardar, como foi no ano passado. Esse final de semana tinha uma corrida em Londrina também. Eu iria para lá, já para olhar o cartódromo, uma conversa com o GAT e tal, já pensando na Copa, mas infelizmente não deu, não está tendo. A gente vai ter que conviver com isso esse ano, pelo menos até o primeiro semestre. Eu acredito que a gente vai ter semana com corrida, semana sem porque está tudo fechado, depois abre de novo. Acho que a gente vai viver momentos de altos e baixos aí. Sim. Uma outra pergunta do YN Motorsport, já também mais uma vez pegando um âmbito geral, se existe um plano nós já falamos de motores, né, mas se existe um plano de incentivo para o kartismo, de um modo geral, nos próximos 3 anos, aí, nos próximos tempos. O kartismo de uma forma geral, né? Talvez dentro daquela linha de marketing que tu estava mesmo falando. Exato. Eu estou trabalhando pessoalmente nisso. Ainda são estudos embrionários, mas muito baseado naquilo que eu já fiz nos últimos anos, né? Então, eu acho que a gente tem tem vários segmentos, mas vamos tentar generalizar, e a gente tem então 2 segmentos, né? Aquele kartista das categorias que eu chamo de formação e que sonham com se profissionalizar no kart, e que eu colocaria nesse grupo aqueles que gostam de alta performance e com os motores 2 tempos e tal. Então incluiu aí o sênior, mesmo que ele não sonhe um dia correr de alguma categoria profissional de carro, mas que ele sonha, ele se entusiasma, ele briga para ter performance, aquele tipo de coisa e tal. E tem o outro que é o kartista amador, né? Aquele que basicamente hoje em dia está correndo no motor 4 tempos, com custo super acessível e se diverte todo final de semana correndo. A gente tem que ter atenção para os dois, mas a expectativa deles por correr de kart são bastante diferentes, né? Sim. Então, quando a gente for pensar em como é que a gente pode apoiar esses caras, vai ser diferente fatalmente o que a gente vai apresentar. Então, eu me sinto muito mais à vontade em pensar para aquele grupo da formação, que é aquele que eu trabalhei nos últimos 20 anos. Eu sei mais ou menos o que eles esperam, ou mais do que isso, o que eles deverão receber como prêmio para poderem ter alguma chance maior de seguirem no sonho. E eu estou trabalhando nisso, Anô. Não é fácil de implantar, vai sempre depender de dinheiro, de patrocínio, basicamente da iniciativa privada, e a gente não está num bom momento para conseguir isso, né? E você vê, até as leis de incentivo têm alguma dificuldade. Em São Paulo, por exemplo, a lei de incentivo estadual já foi avisado que para o ano que vem não será continuada. Então, até dinheiro de lei de incentivo a gente tem dificuldade de conseguir. Pois é. A gente comentou rapidamente sobre o Sul-Americano, sobre categorias OK, e o Alex Coronel está perguntando se com a chegada dos OK, os Codazur continuam nos planos da CBA. Isso eu acho que vai ao encontro da pergunta do assunto sul-americano, né? Não continua.
não continua nos nossos planos. Eu já avisei, inclusive, o Rafael logo no início e o Marcelo Ventre, não faz parte dos nossos planos. Eles continuam com os motores no Brasil. Regionalmente, é óbvio que eles têm liberdade para usar. Me parece que eles vão... O Rafael vai usar no Light e está tudo bem com isso. Para o brasileiro, é que a gente... Para os nacionais, vamos dizer, é que a gente, no momento, não tem intenção de usar. E o sul-americano, se a gente for fazer, será com OK no modelo FIA motor próprio. Certo. O Wesley, o preparador, o Wesley da Enigma, pergunta se vai ter alguma mudança nos motores da Cadete. Em princípio, não. No momento, não. Eu sei que a KTT está desenvolvendo um motor 2 tempos, se eu não me engano, 60 cilindradas, 80 cilindradas. É um motor mais fraquinho, motor 2 tempos. Eu não conheço o motor ainda, mas eu dou força para que eles desenvolvam. Eu tive com o Ricardo Gracia um mês atrás, lá em Birigui, e ele está criando um campeonato lá, Copa Paulista, alguma coisa assim, Festival Paulista, alguma coisa assim, e ele vai criar uma categoria lá, e eu dei uma força para que ele fizesse com esse motorzinho 2 tempos, para ver como ele se comporta, se o mercado aceita isso daí, porque é um motor um pouquinho mais forte. Eu vejo pela Rotax que tem um motor 2 tempos para essa faixa etária de cadete e mirim, e é um motor fantástico. Eu acho que o piloto aprende mais guiando esse tipo com esse tipo de motor. Então, não tem nada certo, mas eu dou força para que ele implante a categoria regionalmente e a gente entenda, a partir daí, como ele se comporta. O Cássio Bertotti, o Beiço, tá lembrando que chama Circuito Paulista, e o Wesley está falando que ele está fazendo os testes lá em Birigui. Legal. E o Evaldo disse que é uma boa notícia essa cadete KTT. Aqui o Alexandre Almeida volta a falar do grid da F4, que é fantástico nos campeonatos, realmente tem grids sempre muito grandes. No entender dele, era perceptível o descaso que a CBA tinha antes com a F4. Não sei exatamente a que ele se refere. Quais os planos da CNK agora para essa categoria, para as 4 categorias F4 que a gente tem, né? Graduados, Sênior, Super Sênior, Master. E a F4 Júnior agora, né? E a F4 Júnior agora, né? Eu quero... Na Copa do Brasil, a gente não conseguiu fazer isso ainda, porque eu quero separar 2 tempos de 4 tempos. Eu acho que é um caminho para a gente seguir. E assim, cada uma delas terá a sua própria força. Ainda não consegui fazer isso na Copa do Brasil, porque o fornecedor de motor, que é a RBC, porque todas elas correm com motor sorteado, ela não conseguiria atender todos os 4 tempos no mesmo grupo, na mesma semana. Então, eu ainda separei a F4 Sênior para o segundo grupo, para que ele tivesse um pouco de fôlego e poder atender. Para o brasileiro, eu gostaria já de fazer separado. Acho que vai dar certo, e assim, cada um desses grupos de 2 tempos, de 4 tempos, terá sua força. Não vai dizer, eu fiquei num horário pior, eu fiquei num horário melhor, a primeira semana é melhor que a segunda. Não, cada um terá a sua força e a gente vai dar a mesma atenção para os dois. O Maurão faz uma pergunta interessante aqui. Ele gostaria de saber se tem a possibilidade de cada um fazer a sua mistura. Ele fala do combustível. Nos campeonatos, em outros campeonatos internacionais e tal, a mistura é determinada de 20 a 25 por 1, algo assim. Se existe a possibilidade de cada um fazer a sua mistura, ou se vai continuar sendo uma mistura única, fornecida, misturada lá dentro do tanque, vamos dizer assim, falando de um modo mais grosseiro. Fala, Maurão. Obrigado pela pergunta. O Maurão, você vê, o cara está lá há 200 anos e está super atualizado, né? Maurão, 200 anos não, desculpa, sei lá, uns 15 no máximo, 10. Eu acho que eu gostaria de chegar nesse ponto.
a gente vai depender sempre de como a gente consegue fiscalizar esse tipo de coisa. E a hora que a gente tiver aparato técnico e pessoal para conseguir fazer isso, nós vamos dar espaço. Certo. Eu tenho mais perguntas aqui. O Eduardo Guide, que é um piloto também, ele não é velho, mas é antigo na história. Em 98 ele foi campeão sul-brasileiro de júnior menor. E hoje ele é um F4 sênior. Ele pergunta se a F4 graduados aumentará a idade para... Vamos ver aqui. Pergunta se a F4 graduados aumentará a idade para a F4 sênior, visto que a F4 sênior tem cada vez mais pilotos e a graduados está diminuindo. A F4 graduados está diminuindo. Também não vou conseguir. Bom, para esse ano não muda. Do jeito que saiu esse adendo do RNK, vai permanecer. Mas é uma coisa, quero ter isso em mente, se é uma sugestão, entendo que sim, para a gente estudar e, se for o caso, mudar sim. Não tem problema. Vamos entender melhor essa questão. Certo. Pergunta do Alan Cisdelli. Isso aqui virou na verdade, é pergunta de todo mundo. A gente abriu uma caixinha de perguntas, eu acho que isso é muito interessante. Pô, tô até suando aqui, que isso? Como? Tô até suando aqui. No ano passado, nós tínhamos um Mundial programado para cá, as inscrições abriram, as cédulas esportivas foram feitas, cédulas esportivas internacionais, e acabaram não sendo usadas. A gestão passada prometeu que essas cédulas esportivas internacionais que não foram usadas poderiam ser, excepcionalmente, em função da situação que se criou, da pandemia, do cancelamento do Mundial no Brasil e tal, poderiam ser usadas as de 2020 poderiam ser usadas em 2021. Não exatamente as de 2020, mas poderia ser franqueada a renovação, né, ou a confecção dessa cédula desportiva internacional. Isso foi dito pela gestão passada, né? Isso vai acontecer? Já tem informação a respeito disso, principalmente para quem pretende correr o Mundial no Brasil? Até onde eu sei, sim. Pode procurar a CBA. Quem emite as carteiras internacionais lá é o Renato, cuida do internacional da CBA. E se a carteira foi feita para o Mundial e não foi usada, esse ano ele terá uma nova carteira. É a orientação que eu tinha. A não ser que tenha mudado alguma coisa do primeiro dia. Isso foi o que eu fiquei sabendo no primeiro dia lá na CBA. Depois não falei mais sobre isso. Não sei nem se algum piloto foi tentar isso. Mas até onde eu sei, sim. Isso é uma pergunta do Alan Cisdelli, se eu não falei. Alan Cisdelli. Tem uma pergunta do Adriano Darzé. Eu acho que tu já falou isso mais um pouco no início, sobre treinamento para comissários e diretores, né? Tu falou sobre um treinamento que está existindo ou existirá, não me lembro bem. A gente, te falei, é uma iniciativa do Giovanni, e ela está sendo liderada pelo Alfredo Tambucci, que é o presidente da Comissão Nacional de Velocidade da CBA, e ele juntou todos os presidentes de comissão e está elaborando, já tá andando, na verdade, um programa de treinamento para comissários e diretores de prova. Lógico que cada comissão tem a sua particularidade, como tem o kart, mas a grande parte dá para ser usada de um programa que vale para todos. O momento é de avaliação dos comissários e dos diretores de prova, para poder separar eles em grupos e, nesse sentido, aproveitar melhor o conhecimento de cada um. Então, se é um grupo de avançados, ele tem que receber um tipo de informação. Se é um grupo de comissários ainda pouco experientes, tem que receber outro tipo de informação. E está nessa fase. Está acontecendo, vai acontecer, e é fantástico que a gente tenha isso daí, porque, como eu te falei, quanto mais comissários a gente conseguir formar nos mais diversos pontos do Brasil, menor será o custo para os promotores e para a própria CBA para a realização das provas sem ter que deslocar esses comissários. Tem uma pergunta interessante aqui só que eu não conheço, Parte Funny BR. Se existe conversa com as federações para que se faça um regulamento mais aproximado entre os estaduais, regionais e os nacionais, para que se tenha um regulamento mais único, vamos dizer assim. Isso não aconteceu ainda, mas eu quero que aconteça.
Eu sei da dificuldade, eu andei pelo Brasil inteiro aí com a seletiva, e eu sei que o kart praticado no Nordeste, por exemplo, é diferente do kart praticado no Sul. E a gente tem que entender isso bem. Às vezes uma coisa que funciona num lugar não funciona em outro. A gente estava falando da Copa do Campeonato do Nordeste de kart lá. Eles estavam, o Juca juntou 3 estados para fazer o campeonato, pegou 3 regulamentos e ele demorou 1 mês e meio para conseguir ter um consenso em 3 estados vizinhos. Você imagina então como é no Brasil inteiro. Eu acho que dificilmente a gente conseguirá isso para todas as categorias, mas se a gente conseguir para grande parte delas, por exemplo, já a gente vai conseguir uma coisa importante para depois desembocar no Campeonato Brasileiro, com todo mundo já tendo alguma coisa mais que sirva para todo mundo, mais geral, né? O pessoal comenta aqui, tem alguns comentários, mais comentários que pergunta, e não tantos assim também, como parece ao dizer isso, sobre a falta de apoio a alguns cartódromos ou algo assim. Não é uma colocação assim muito clara, eu mesmo não consigo entender exatamente. Mas tem uma pergunta que eu acho que poderá responder, poderá atender esses comentários do pessoal, que é uma pergunta do Arizoli, que ele fez durante o dia. Qual será a estratégia da CBA para fortalecer e apoiar os clubes de kart no Brasil como um todo, né? Claro, a gente sabe que tem clubes de kart no Brasil inteiro, em todos os lugares. O Brasil é grande, mas se existe uma estratégia para isso, existe um plano para isso? A gente tem que entender que existe dentro desse processo uma hierarquia, né? Então, existe a CBA olhando pelo Brasil inteiro, embaixo delas estão as federações, e embaixo das federações tem os clubes. Então, a gente não pode atravessar uma federação para tentar dar apoio para um clube. Eu acho que a gente pode apoiar a federação para que ela dê apoio aos clubes. Eu entendo que seja o caminho. Mas eu, de novo, sou muito novo nesse pacote aqui, nesse negócio. Eu sou muito novo aqui para entender se é exatamente assim que vai ser. Me dá mais uns meses aí que eu vejo qual é o caminho. Mas hoje eu entendo que é isso. Apoia a federação e ela vai poder apoiar os clubes. Certo. Deixa eu ver aqui, tem uma pergunta do Pedro Piquet. E aí, Pedro, tudo bem? Corridas nacionais precisam ser disputadas no domingo. A criança perde menos aula e o empresário perde menos dias de trabalho. O mundo inteiro faz corridas no domingo, porque só o Brasil faz no sábado. O mundo inteiro corre as finais no domingo, o Pedro fala. Isso é uma sugestão do Pedro Piquet, que é um piloto experiente, que até o ano passado estava correndo na Fórmula 2. Tem sobrenome, tem a própria carreira e a família tem história. Isso poderá mudar isso no Brasil, que criou, nós temos a cultura praticamente geral de se ter as provas sempre nos sábados? Pedro, obrigado pela pergunta. Mais ainda é uma honra ter você participando dessa live aqui. Eu concordo com você. Eu acho que deveria ser no domingo. Domingo é o dia do entretenimento, da diversão e tudo, e as corridas são no domingo mesmo. Mas no Brasil se criou isso há uns 30 anos atrás, mais ou menos, entre 20 e 30, não lembro exatamente em que momento isso aconteceu, Sim. De fazerem as corridas no sábado. Eu não sei por que começaram a fazer no sábado, mas eu entendo que hoje, culturalmente, de um modo geral, as pessoas preferem no sábado. Eu já fui atrás dessa informação, porque eu também acho que deveria ser no domingo, especialmente por essa questão da escola dos pilotos. Aliás, vou fazer um parênteses. Se eu não me engano, a questão de fazer as corridas no sábado começou no Campeonato Paulista, quando ele atraía pilotos do Brasil inteiro para fazer. E aí deixava o domingo para os pilotos voltarem para casa para na segunda-feira estarem nos seus estados ou cidades. Acho que foi assim que começou. E hoje, o que eu ouço é que, culturalmente, as famílias dos pilotos preferem a corrida no sábado porque tem o domingo para se dedicar à família, em casa. Isso do lado dos pilotos. Do lado dos mecânicos, eles também conseguiram um volume, na média geral, né? Um volume tão grande de
de corridas. Tem tantas corridas acontecendo no Brasil seguidamente que eles encontraram só no domingo um dia de descanso. Então, eles também são contra fazer a corrida no domingo, as equipes. Eu acho que a gente teria que ter um trabalho de convencimento para conseguir mudar isso, mas eu acho que o Pedro é um cara que, com a força que ele tem de conhecimento e de nome, pode ajudar a gente nesse sentido. É uma cultura que se entranhou, né? E que realmente é difícil de mudar, porque nós temos aí certamente pilotos que correram desde cadete até hoje, até graduado, sempre no sábado, vamos dizer assim. Exato, exato. Ficou uma coisa muito, muito entranhada e é realmente difícil de mudar. Exato, exato. Nós estamos chegando no finalzinho, tem duas perguntas ainda de rental. Uma do pessoal da Kamikaze Sports aqui do Rio Grande do Sul, se existe uma ideia de valorização do kart rental para a CBA, que é hoje também, já há muitos anos o kart rental tem revelado alguns nomes para o kartismo profissional. Tem sim. O próprio Juca com o Giovanni tem a vontade de fazer um campeonato brasileiro de indoor. Já existiu no passado, na época do Clayton, o Miguel Capuccio fez aqui em São Paulo, na Grande Aviano, 1 ou 2 brasileiros. Depois ele desistiu de fazer isso, mas o Giovanni tem. É um negócio bastante complexo, que exige muita atenção, porque quando você vai fazer o Campeonato Brasileiro de indoor, vamos chamar de indoor, de rental, dentro de um espaço como um cartódromo, um ambiente controlado, onde você pode pôr comissário, ambulância, você controla aquela situação para a questão da segurança, dá para fazer. Quando a gente foge desse ambiente para ir para o indoor, dentro de um shopping que a gente nunca viu na vida, onde existe risco de acidentes, a gente não pode ir lá homologar uma pista, por exemplo, você não pode entrar no shopping e falar, tira essa coluna e põe uma zebra aqui, né? É simplesmente impossível, né? Então, mas existe sim, a gente quer chegar nesse ponto justamente pelo que você colocou, que sai piloto do rental para entrar no kartismo, então ele será sempre bem-vindo, a gente tem que prestar atenção nessa transição. Certo. Última pergunta, que veio antes do Renato Russo e agora do André Cupelo, se a questão dos comissários, se existe a ideia, que já teve um tempo atrás, de chamar um piloto para auxiliar com opiniões sobre toques de ultrapassagem, ou seja, para ele ser para ele ser um comissário esportivo, ter a experiência de um piloto no quadro de comissários esportivos. A gente vai fazer isso, já tá no programa. A gente quer ter um piloto, ele chama, não é piloto comissário, é piloto consultor ou alguma coisa assim, porque ele não tem poder de decidir, mas ele é importante para dar a visão dele como piloto dos incidentes que eventualmente aconteçam. E a gente quer fazer isso sim. Vamos fazer já a partir da Copa do Brasil. Perfeito. Bom, eu acho que a gente tirou algumas dúvidas. Certamente ficaram perguntas para trás. A gente pode fazer uma live daqui mais esses 2 meses que tu falou aí para te ambientar ainda mais. E então eu quero agradecer a sua presença, Binho, que nos emprestou 1 hora aí para esclarecer muita coisa, para tirar dúvidas dos pilotos. Quero agradecer a presença de todos nesse retorno das lives do Kart Motor, que a gente espera já retomar mesmo com algumas próximas sei lá, 2 semanais. Então, o agradecimento é geral. Binho, muito obrigado. Obrigado a todos pela presença. E, por favor, Binho, a palavra é tua aí. Bom, agradecer. Antes eu vou só ver que, enquanto você falava, eu vi que teve uma resposta do diretor de prova, Ernesto, do Rio de Janeiro, Ernesto Filho, e é piloto consultor mesmo, a figura do piloto que ajuda os comissários esportivos. Obrigado, Ernesto. Valeu. Mas obrigado, Ernesto. Obrigado pelo espaço. Espero realmente ter ajudado. Acredito que mais para frente vou poder ajudar ainda mais, com mais conhecimento, com mais informação. Tenho vontade de aprender um pouco mais sobre tudo, especialmente na parte técnica, que eu sou bastante fraco, por isso tive ajuda do Molina em especial, mas do pessoal todo da comissão também,
Eu converso muito, ouço muito, sou aberto a opiniões, então manda pergunta, manda sugestão, manda opinião, críticas, e a gente vai tentando fazer um kart bacana para todo mundo. Obrigado. Legal. Muito bom. Obrigado, Binho. Obrigado a todos mais uma vez e até a próxima live. Abraço a todos. Tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Valeu.